Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá. É isso aí, people! Você que tem interesse em vir estudar inglês comigo nesse ano de 2023, vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/do Zero à Fluência, e venha conhecer o meu curso de inglês completo, do mais básico ao mais avançado. Seja muito bem-vindo a mais uma aula com filmes! E hoje nós vamos estudar inglês com o filme Titanic. É o seguinte, para nós começarmos essa aula, nós vamos fazer o seguinte: vamos assistir esta cena do filme Titanic sem legenda alguma. Nós vamos assistir aqui a cena do jantar, o momento em que Jack está respondendo aquelas perguntas que estavam fazendo para cutucar ele ali na mesa de jantar. Bem, como nós sabemos, o Jack não era uma pessoa rica, mas estava se portando como alguém que tinha muitos bens, né? Fazendo passar uma imagem de alguém que ele não era. Enfim, vamos assistir primeiramente essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui no chat ao vivo de 0 a 10. O quanto que você consegue entender dessa cena aqui, ó. Vamos lá. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am, on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. I'll take some of that. É isso aí. Eu gostaria de saber o que você conseguiu compreender dessa cena. Comenta aí no chat ao vivo. Vamos fazer o seguinte aqui. Para nós analisarmos melhor, ouvirmos novamente, vamos assistir mais uma vez essa cena sem legendas. Confira se agora vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, agora que você sabe o contexto aqui, né? Vamos lá. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am, on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. I'll take some of that. Pois é, people. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos assistir esta cena com legendas em inglês. Qual que é o objetivo da cena com legenda em inglês? Mostrar absolutamente todas as palavras que eles disseram, que eles pronunciaram nesta cena. Vamos lá assistir agora com legendas em inglês. Comente aí no chat ao vivo se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now
Here I am, on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. I'll take some of that. É isso aí. E agora? Comenta aí. Ficou mais claro de entender? Enfim, a legenda em inglês, um dos fatores que mais nos ajudam a compreender é o fato de, se nós não compreendermos ouvindo, agora podemos compreender lendo. Bom, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos analisar frase por frase e palavra por palavra dessa cena. Então eu gostaria que nesse exato momento, você que está aqui me assistindo, deixasse o seu like aqui embaixo e que você comentasse, interagisse comigo aqui ao longo dessa aula. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa aprender inglês. O ano de 2023 está só começando, o mês de fevereiro está só começando e tem muita coisa boa para nós trazermos aqui para o canal. Portanto, deixa o like aí se você ainda não deixou e bora analisar frase por frase, palavra por palavra. Bora lá! A primeira frase da cena que nós temos aqui é a seguinte, olha só. Got everything I need right here with me. Eu gostaria que vocês comentassem o que significa essa frase que ele disse. Sim, você que já assistiu o filme, você tem uma ideia mais ou menos do que ele está dizendo aqui. Mas eu gostaria que você analisasse friamente aqui as palavras, de acordo com as palavras que ele está citando. Como que você traduziria palavra por palavra? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Essa frase, ele inicia com o verbo got. Como vocês percebem, got é o passado do verbo get. Quem aí sabia que got é o passado do verbo get? Então, só para frisar aqui, ó. Get é o presente e got é o passado. Estamos falando desse verbo aqui. Nas últimas aulas que nós publicamos aqui no canal, nós falamos bastante sobre o uso do get, quais são os sentidos que essa palavra significa. Um deles é obter, atingir, alcançar, chegar. É sempre o estado de você chegar naquela posição, chegar naquele estado, alcançar aquele estado. É interessante porque aqui não tem nada a ver com esses sentidos que a gente falou. Aqui tem o sentido do verbo ter. Bom, aí fica a pergunta, você pode usar got ou get no sentido de ter? Sim, você pode, e sim, você vai ver isso várias vezes em várias cenas de filmes, em várias cenas de séries, como as que a gente já trouxe aqui no canal, né? Mas quando ele diz got everything, bom, ele tá omitindo aqui a pessoa, eu, né? I got. Ele começa só no verbo. É comum isso também, nós já analisamos várias frases aqui que a pessoa começa diretamente com o verbo, omitindo o I, que é o principal, né? O sujeito a qual possui, a qual tem. Nesse caso, quando ele fala got everything, vocês percebem, got é pronunciado juntamente com everything. Olha só a pronúncia dele aqui, ó. Got everything I need right here with me. Vocês percebem? O T do got everything I need right here with me. Acaba sendo pronunciado com o som de R, juntamente com a palavra everything, que significa tudo. Então ele está dizendo, tenho tudo, e depois temos ali I need. Got everything I need. Eu gostaria que você, enquanto me assiste, reproduzisse, repetisse junto comigo cada palavra dessa cena. Vamos estudar juntos aqui não só as traduções, mas principalmente as pronúncias. Então, olha só. Got everything I need. Tenho tudo, I need, eu preciso. Então a gente adapta essa primeira frase para tenho tudo que eu preciso. Vocês percebem que na língua portuguesa a gente precisa colocar um que ali no meio, né? Got everything I need, né? Tenho tudo, eu preciso. Aí no português você tem que colocar um que ali no meio, né? Vocês percebem? Nós já falamos isso aqui várias vezes aqui no canal. O que do inglês, que possivelmente aqui poderia ser o that, é opcional. Se ele quisesse dizer got everything that I need, estaria certo também. Ele poderia colocar o that ali antes de I need. That, para quem não sabe, é essa palavra aqui que nós estamos falando, né? Ela pode ser representada como o conectivo que. Ele poderia ter dito got everything that I need, mas não foi isso que ele disse. E aí depois, na linha de baixo, preste muita atenção porque nós começamos com a palavra right.
como muitas pessoas sabem, right significa certo, ou também significa direita. Se eu falo pra você assim, turn right, vire à direita, beleza. Só que aqui não tem nada a ver com certo, nem com direita. Aqui tem a ver com um sentido de especificar o here, que é a próxima palavra. Here, aqui. Então, quando ele fala right here, ele está dizendo bem aqui. Então, vamos lá. Got everything I need. Tenho tudo que eu preciso. Right here, bem aqui, with me. Comigo. Então, with, com, me, mim. Pode ser traduzido para eu também, né? Só que você não fala com eu, com mim. A gente, para isso, tem o termo comigo. Então, got everything I need right here with me. Então é o seguinte, ó, você pode entender a tradução de todas essas palavras, mas agora eu quero que você pratique junto comigo a pronúncia dela. Vamos lá. Repita aí. Got everything I need right here with me. 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 Quero que você pronuncie junto comigo aí. Vai lá, devagar primeiro. Got everything I need right here with me. Vocês percebem que aqui no final do with temos o som do TH, né? Aquele sonzinho chato da língua na ponta do dente. Você não precisa forçar, mas você percebe que na hora que ele fala flui de modo natural, né? Got everything I need right here with me. Você percebe o som do TH ali, né? Na hora que ele fala with me. Got everything I need right here with me. E aí, então vamos para a segunda frase. Agora que sabemos a primeira, né? Tenho tudo que eu preciso bem aqui comigo. Got everything I need right here with me. Aí vamos para a sequência, olha só. Got air in my lungs and Bom, vamos falar aqui dessa primeira linha. Got, como nós falamos, ele está usando o verbo get no passado, representando o sentido de ter. Bom, nós já falamos aqui sobre esse got, no sentido de ter, em várias outras cenas aqui. Velozes e Furiosos, quando o Toretto fala, tenho família, I got a family. Bom, tem vários outros sentidos aqui que a gente já representou com got no sentido de ter. Mas eu quero que você fixe esse got hoje, nesta aula, como tenho, tá? Sabe um outro sentido que é muito comum dentro do inglês britânico? É isso aqui, ó. Bom, essa expressão aqui, ó, além do got, isso aqui, ó, I've got, que é uma abreviação de I have got. Bom, como é que se traduz isso? Eu tenho obtido? Enfim, muitos britânicos utilizam I have got ou I've got. Nós já analisamos isso aqui em Crônicas de Nárnia, que é um filme britânico, em Harry Potter, que é um filme britânico, Titanic, que se passa aí com a maioria dos personagens britânicos, né? A princípio eles saem lá do porto de Southampton, que é Reino Unido, indo para os Estados Unidos. O Jack aí, no caso, é um americano, né? Mas se você perceber o sotaque de todo mundo que está naquele navio, é sotaque britânico. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque é muito comum você ver as pessoas utilizarem I've got, no sentido de eu tenho, no contexto britânico, tá? É muito interessante porque é simplesmente um sinônimo de I have, tá? Então aqui ele tá usando got, é só uma contração disso, tá bom, gente? Só para você entender melhor o porquê que ele usa got. Got traz o sentido de tenho. Então, quando ele fala aqui, ó, claro, como nós falamos aqui, né? Jack não é um cara rico, mas ele está tentando se enturmar com essa galera aí, né? E eles acham que ele é rico, né? E aí, quando a mãe da Rose começa a questioná-lo, aí ele começa a dizer essas palavras. got everything I need right here with me. Tenho tudo que eu preciso, bem aqui comigo. Got air in my lungs and Quando ele fala got air, significa tenho ar. In my lungs significa em meus pulmões. Got air, tenho ar. In my lungs, em meus pulmões. Ele está usando a preposição in
porque essa é a preposição que nós utilizamos sempre que você quer se referir dentro de alguma coisa, dentro de um lugar, dentro de um ambiente, dentro de um espaço. Nesse caso é dentro dele, né? Dentro dos meus pulmões. Então ele está dizendo que ele tem tudo que ele precisa bem aqui comigo, né? Enfim, got everything I need right here with me. Tenho tudo que eu preciso aqui comigo. E aí ele começa dizendo, got air in my lungs, né? Got air in my lungs. Tenho ar nos meus pulmões. E ele diz o seguinte aqui, não é só isso que ele tem, né? Vamos ouvir de novo. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. Bom, a segunda linha aqui, ele está dizendo o seguinte, and a few blank sheets of paper. Vamos lá. Para começarmos aqui, and você pode traduzir para e. E quando ele fala a few, você pode traduzir para uns poucos, umas poucas, alguns, algumas. Nessa frase a gente vai traduzir para algumas, certo, gente? Então grava aí, a few, algumas. Então, and, a few e algumas. E aí nós temos essa sequência de palavras, blank sheets of paper. Blank é o modo britânico de se dizer branco, ok? Blank você pode também traduzir para em branco. Quando você quer dizer que alguma coisa é em branco, você usa o blank também. Enfim, ele quer dizer que o papel está em branco no sentido de vazio, não tem nada neles, né? E aí tem aquele outro termo que é o sheets, com 2 es. Bom, o que essa palavra significa? Pode significar folha, pode significar, em outros contextos, né? Pode ser traduzido para chapa, lençol, enfim, nesse caso é folha. Então, a few blank sheets seria e algumas folhas em branco, como eu falei, blank pode ser traduzido para em branco, então folhas em branco. Muita gente pergunta, por que ele não usou white? Bom, blank é também um jeito de você dizer a cor branca, tá? Quem aí sabia disso? Comenta aí. E por último, of paper, ou seja, ele está dizendo folhas em branco de papel. Claro, a gente fala folhas de papel em branco no português. Então você vai traduzir para e algumas folhas de papel em branco. E é isso aí, temos a tradução da segunda frase. Vamos reouvir aqui então desde o começo. Got everything I need right here with me. Tenho tudo que preciso bem aqui comigo. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. Tenho ar nos meus pulmões e algumas folhas de papel em branco. Vamos então para a sequência. Você que ainda não deixou o seu like aí, deixa seu like aqui no vídeo, me ajude a continuar esse trabalho aqui na internet, gente. E vamos agora para a terceira frase dessa cena. Vamos aproveitar para reouvir a primeira e a segunda. Vamos lá. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... Vamos entender essa frase dele. Ele começou dizendo ali, I mean. O I aqui tá um pouquinho cortadinho, mas tem um I aqui, tá bom, gente? Assim como o G aqui no morning ficou um pouquinho cortadinho, quase não coube aqui na nossa tela, mas I mean. Vamos começar com esse I mean. O que quer dizer I mean? Para começar, mean significa o verbo significar. Quando ele diz I mean, então quer dizer eu significo? Não. Quando a pessoa diz em inglês I mean, ela está dizendo isso aqui, ó. Quer dizer. Esse quer dizer, utilizamos dentro do contexto de você querer explicar aquilo que você acabou de dizer, aquilo que você acabou de falar. De repente você quer melhorar a explicação sobre aquilo, ou vamos supor que você falou alguma coisa de errado e você quer corrigir. Você fala I mean. Né? Quem aí lembra quando o seu Madruga falava alguma coisa errada e aí ele usava a palavra digo? Quem aí lembra? É mais ou menos aquilo. Você fala uma coisa errada e você... Opa, digo. Aí você corrige, você repete a frase agora com um sentido correto que você queria passar. Enfim, quando ele usa I mean, você pode adaptar para quero dizer ou quer dizer. Enfim, imagina isso aqui como quer dizer. I mean. Quando eu pergunto para você, por exemplo... What do you mean? Quem aí já viu essa pergunta?
Tem até a música do Justin Bieber que se chama What Do You Mean? Bom, o que essa pergunta significa? O que você significa? Obviamente que não. Aqui eu tô perguntando o seguinte, o que você quer dizer com isso? What do you mean? Enfim, eu tô perguntando o que você quer dizer, o que você quer passar, que sentido você quer passar na sua fala, o que você tá querendo dizer com isso. É sobre isso, tá? Entenda o sentido do verbo, não a tradução literal. Se você amarrar mean a tradução literal, você nunca vai usar ele porque você vai amarrar o sentido do significar apenas. Então, entenda o sentido da palavra. Quando ele diz I mean, quer dizer. Aí agora ele vai dar uma explicação melhor sobre o que ele acabou de falar. E aí ele começa dizendo o seguinte, preste muita atenção. I love waking up in the morning. Quem aí consegue traduzir essa frase da maneira mais simples possível? Comenta aí no chat. Aqui é o seguinte, ó. Quando ele diz I love waking up, primeiramente você precisa entender que wake up é o verbo acordar. Grava isso aí com você, ó. Wake up é um phrasal verb, certo? Porque é formado por duas palavras. Ele significa acordar. Temos um parecido? Temos um outro que a gente inclusive analisou aqui recentemente em uma das últimas aulas, que é o get up. Significa levantar. Grava o seguinte, ó. Get up é levantar. Wake up é acordar. Nem sempre, quando a pessoa pergunta que horas você acordou, significa a hora que você levantou. Até mesmo porque você pode acordar uma hora e levantar outra hora, né? Enfim, só para você entender que há uma diferença, tá? São sutis, mas é diferente. Quando ele fala I love waking up, que é a estrutura que ele usou, grava uma coisa, ó. Essa frase ele poderia ter dito dessa forma. I love to wake up. Ele poderia ter dito dessa forma aqui, ó. I love to wake up. Significaria a mesma coisa. Por que então que ele está usando ing ali? E não tem nada a ver com contínuo, não tem nada a ver com gerúndio. Quem aí me acompanhou nas últimas aulas sabe, eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Ing nem sempre é contínuo, nem sempre é gerúndio. Como que a gente sabe aqui que essa frase está no presente? Ó, I love waking up não é eu amo acordando, não, é eu amo acordar. Ele pegou essa frase aqui, ó, I love to wake up, e substituiu ela por I love waking up. Substituiu para isso aqui, ó. Significa a mesma coisa, eu amo acordar. Ó, vou te dar uma dica aqui para você nunca mais esquecer sobre isso, tá? Vamos supor que eu quero falar que eu amo comer pizza. Eu diria dessa forma aqui, ó. Preste muita atenção. Eu diria I love to eat pizza. Grava isso aqui, ó. Sempre entre dois verbos precisa haver um to. Por quê? O segundo verbo é infinitivo. O to indica que o segundo verbo é infinitivo. Então, I love to eat pizza. I love to eat pizza. Eu tô dizendo o seguinte, eu amo comer pizza. Ok. Só que o que ele fez ali na frase foi pegar esse to, arrancar ele, só que no mesmo ponto que você arranca o to da frase, você precisa fazer com que o segundo verbo tenha ing. E aí ficaria dessa forma aqui. Vamos supor que eu faça a mesma coisa nessa frase aqui da pizza. Seria dessa forma aqui, ó. I love eating pizza. Olha aí, ó. Você pode dizer dessa forma, eu amo comer pizza, I love to eat pizza. Ou você pode dizer dessa forma, I love eating pizza. As duas estão corretas e as duas estão certíssimas. Não há diferença em tradução. As duas estão no presente dizendo, eu amo comer pizza. É sobre isso. Então, na frase dele ali, quando ele fala I love waking up, percebe na pronúncia dele aqui? Quando ele fala waking up, que o G do ing não tem som algum, ele literalmente junta I love waking up, ó, vou voltar aqui para vocês ouvirem de novo, olha só. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... Bom, como vocês podem perceber, ele fala isso tudo muito rápido, em menos de 2 segundos. Mas quando ele fala I mean, quer dizer, nós já falamos, I love waking up, eu amo acordar. In the morning. Então você percebe que in the morning, ele pronuncia mais para in the morning.
in the morning. Eu vou voltar pra gente ouvir novamente. Vamos lá? Sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... Olha aí. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... Sabe uma coisa que eu percebo aqui nessa fala dele? É que ele pega o I mean, e essa palavra mean acaba se juntando com I. I mean, I love waking up. Cada palavra aqui sofreu uma junção com a palavra seguinte anterior. Olha só. I mean, I love. Aí ele fala I mean, I love. Porque ele tá falando tudo junto, tá? A gente faz isso no português, tá? O nome disso é connected speech. Então, quando ele fala I mean, I love waking up. Olha só, não é waking. Aquele G não tem som. Vai ficar waking up. Waking up. E aí ele fala in the morning. Só que ele não fala desse jeito, tá? In the morning significa de manhã. Ele fala in the morning. In the morning. In the morning. Então, I mean, I love waking up in the morning. Olha aí, vamos ouvir de novo. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or... E aí ele fala aqui na frase de baixo, not knowing. E esse T do not também não aparece. Not knowing. Perceba na pronúncia dele, gente. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen. É só uma pausa. Not knowing, not knowing. Não é not. Não tem um t ali no meio, né? Not knowing significa sem saber. Não sabendo, né? Know é o verbo saber. E quando você pronuncia essa palavra aqui, é muito importante você lembrar que aquele K é mudo. Então, not knowing. Knowing. Então, como que você pronuncia uma palavra como essa? Você vai pronunciar ela desse jeito aqui, ó. Muita gente gosta quando eu faço isso aqui, né, ó. Transcrição aportuguesada. Isso aqui ajuda muito no visual, tá? Mas você não pode ficar muito preso à transcrição aportuguesada. É bom você repetir, ouvir, repetir e falar. É a melhor maneira de você gravar a pronúncia das palavras. Então, knowing, você vai pronunciar dessa forma. Knowing. E aí, what's gonna happen or? Esse or tá indicando aqui que é um ou no final da frase. Então, essa frase ainda não terminou, certo? Então, quando ele fala what's gonna happen significa o que vai acontecer, tá? Vamos entender aqui essa frase sem contrações. Eu vou escrever ela aqui sem essas contrações do what's, sem a contração do gonna, para vocês entenderem melhor. Olha só, quando ele fala what's gonna happen, essa frase aqui da linha de baixo, certo? What's gonna happen. Essa frase aqui, ó, what is going to happen. O que eu fiz foi separar, dividir, né? O que a gente chama de debulhar, separar os grãos. Então, se você pegar essa frase e traduzir ao pé da letra, não faz muito sentido. Vai ficar o que está indo acontecer. Não tem nada a ver com indo. Esse gonna, como nós falamos aqui já várias vezes, né? Ele é simplesmente uma junção, uma conexão de going to. E juntamente com aquele verbo to be, que é aquele S ali do what's, que é what is, né? Essa junção de verbo to be com gonna, isso representa um sentido de futuro. Então, o que ele está dizendo? O que vai acontecer. What's gonna happen. Então, o que ele está dizendo nas frases todas? Então, I mean, quer dizer, I love waking up in the morning. Eu amo acordar de manhã, not knowing, sem saber, não sabendo, what's gonna happen. O que vai acontecer. Or, vamos ouvir o restante. Happener. Who I'm gonna meet. Aí ele cita essa frase aqui, ó. Who I'm gonna meet. Bom, aqui vai uma curiosidade. Meet pode ser o verbo encontrar, como pode ser também o verbo conhecer. Quando nós falamos de conhecer alguém pela primeira vez, você vai usar o verbo meet. Tá? Você já deve ter visto isso aqui também num contexto de reunião. Até mesmo se você usar essa palavra aqui, ó.
Meet, com ing, você transforma nessa palavra aqui, ó, reunião, o ato de se encontrar. Mas se você fala sobre o ato de meeting people, você também pode representar o sentido de conhecer pessoas. Então, aqui é muito do sentido de você conhecer o verbo e entender os sentidos que ele passa. Nesse caso, é conhecer. Tanto que, na hora que ele fala who, quem, I'm gonna meet, mais uma vez eu vou debulhar essa contração aqui. I'm gonna é abreviação de I am going to. Mais uma vez, preste atenção, você não deve traduzir isso aqui ao pé da letra, senão vai ficar eu estou indo conhecer. Não, traduza para eu vou. Ponto final. Por quê? Porque tem verbo to be e tem going to. Então o sentido que isso representa é de um futuro certo. Futuro planejado, um futuro que tem mais certeza de que aquilo vai acontecer. Então, who I'm gonna meet, quem eu vou conhecer. E na hora que ele fala isso, ele dá até essa olhada para Rose, olha só. Ah, você não tinha percebido isso, né? Então, vamos voltar lá no começo da cena para ouvirmos essas 3 primeiras frases novamente e revisarmos um pouco mais. Vamos lá, people. Quem chegou aí atrasado para a aula de hoje, deixa o like aí e ó, não começa do meio do caminho. Se você chegou aqui atrasado, volta aqui a bolinha e assiste desde o começo, tá? Não comece aí pegando o trem andando do meio do caminho que você vai se perder nessa análise. Volta lá no começo que a gente já explicou as 4 primeiras frases dessa cena. Vai lá. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet. É isso aí. Na frase anterior, ele disse o quê? Voltando aqui. Quer dizer, eu amo acordar de manhã sem saber, não sabendo, né? O que vai acontecer? Ou Happen or quem eu vou encontrar. who I'm gonna meet. Na verdade, quem eu vou conhecer, né? Nós já falamos sobre esse sentido aqui. Aqui é quem eu vou conhecer. Aí ele dá aquela olhada pra ela. E aí temos a sequência, olha só. Where I'm gonna wind up. Ele ainda fala, além de quem eu vou conhecer, ele fala where I'm gonna wind up. Aqui temos mais um phrasal verb que é o wind up. Ele significa acabar. E não é o acabar de end, de finish. Não, é o acabar de onde eu vou parar. Bom, fala de um acabar de um destino desconhecido. Eu não sei onde é que eu vou acabar desse jeito. É mais ou menos esse sentido que ele está dizendo. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Where, onde, I'm gonna, como nós falamos, nós vamos traduzir I'm gonna para eu vou. Então, onde eu vou acabar. Então, o que ele está dizendo aqui nessa sequência de frases? Vamos lá. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet. Quem eu vou encontrar. Where I'm gonna wind up. Onde eu vou parar. Né? Onde eu vou parar não, onde eu vou acabar. Então, o que ele está dizendo, gente? Que ele gosta, ele ama, ele adora acordar de manhã sem saber o que vai acontecer, quem ele vai conhecer ou onde ele vai acabar, onde ele vai parar. Vamos lá. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet. Where I'm gonna wind up. Como vocês podem perceber, quando ele fala who I'm gonna meet, o T do meet quase não sai, tá? Por isso é importante conhecer o verbo e entender que a maioria dos verbos aqui que nós falamos, as consoantes finais deles não tem força na hora da pronúncia dele, tá? Who I'm gonna meet. Viu? Who I'm gonna meet. Não saiu o som de T, tá bom? Por isso que às vezes você não precisa se preocupar com eu preciso pronunciar exatamente como o Google Tradutor está me mostrando. Na fala comum, na fala do cotidiano, no inglês da vida real, que a gente fala aqui muitas vezes, é isso que você vai ouvir. Por isso é importante conhecer o quê? A força da palavra. Quando você fala meet como verbo, você vai lembrar do conhecer, encontrar. Temos uma palavra semelhante a ela? Temos uma palavra que é pronunciada semelhantemente a ela, que é a palavra meat, de carne. Como é que eu sei a diferença? Palavras iguais com sons, palavras com sons iguais ou sons semelhantes, é importante entender que você não as diferencia pelo som, você diferencia pelo contexto. Tá? É da mesma forma se eu te falar isso aqui, ó. Como é que você diferencia essas duas palavras aqui, ó? Cesta e cesta.
pelo som? Obviamente que não, pelo contexto. Então, não faça essas coisas de trazer palavras que têm sons parecidos e colocar elas uma do lado da outra e ficar perguntando como é que eu vou saber a diferença. Você vai saber a diferença pelo contexto. Muita gente me pergunta também sobre isso aqui, ó. Por exemplo, essas duas palavras aqui, ó. Sun e sun. As duas têm o mesmo som, mas elas têm contextos diferentes. A primeira é sol e a segunda é filho. E de acordo com a transcrição fonética, elas têm exatamente o mesmo som. Exatamente. Não tem diferença, é exatamente. Só que você não vai confundir quando você vai usar a palavra sol e quando você vai usar a palavra filho. Porque são palavras de contextos diferentes. Então, isso aqui te livra de você ficar preocupado com coisas irrelevantes em relação à pronúncia dentro do inglês. Você vai entender, na maioria das vezes, pelo contexto. E é isso aí. Vamos ver a sequência dessa cena. Where I'm gonna wind up. Onde eu vou acabar, onde eu vou parar, né? Just the other night I was sleeping under a bridge, and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. É isso aí. Essa frase foi um pouquinho longa, né? Nós vamos analisar aqui palavra por palavra dela. Ele começa aqui dizendo: Just the other night. Bom, se você traduzir ao pé da letra essa frase, just the other night, traduzam aí, gente, escrevam aí nos comentários como que vocês traduziriam essa frase, essa primeira frase. Você sabe que just significa apenas, somente, só. Só que quando você traduz just the other night, né, vai ficar tipo apenas na outra noite. Só que não é esse o sentido que ele tá passando, gente, ó. Ele tá dizendo, na outra noite, I was sleeping, eu estava dormindo. Agora sim o sleeping é contínuo, embora seja passado contínuo, ele está no gerúndio, né? I was sleeping, eu estava dormindo, under, debaixo, a bridge, uma ponte. Então, debaixo de uma ponte. O que ele está dizendo? Apenas a outra noite, só a outra noite, eu estava dormindo debaixo da ponte. Você percebe que não faz sentido se traduzir para apenas a outra noite, né? Só na outra noite? Não, ele está dando um exemplo, né? É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Outra noite mesmo, eu estava dormindo debaixo da ponte. É isso, gente, é entender o sentido. Então, vamos lá. Just the other night I was sleeping under a bridge. E aí ele fala, now here I am. And now here I am. Now here I am significa agora aqui eu estou. É como se fosse agora aqui estou eu. Now here I am. E aí ele diz, On the grandest ship in the world having... Bom, vamos entender essa frase aqui antes de irmos para a sequência. On the grandest ship in the world. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Um adjetivo que não é muito comum você ver dentro do inglês. A gente vê muito o adjetivo big, quando se refere a grande, não é? Esse adjetivo aqui, ó, big. Aqui nessa frase, ele usou o adjetivo grand. Este aqui, ó. Grand. Só que ele usou esse adjetivo juntamente com o sufixo, as 3 últimas letras que indicam o superlativo, que é o EST. Então ele juntou grand com EST, ficando grandest. Grandest. Essa palavra, grandest, significa maior. Então é importante você entender que a gente transformou o grande, que é grand, em o maior. Grandest. Então quando ele fala the grandest ship, ele está falando o maior navio. Bom, vamos entender uma coisa. Sempre que você está em um meio de transporte, seja ônibus, seja navio, seja um barco, alguma coisa que possa te transportar, em que você possa andar em cima dele, um ônibus, por exemplo, um avião, um barco, um navio, um cruzeiro, um Titanic da vida, você utiliza a preposição on. Então você quer saber quando que você usa in e quando você usa on? Se você está se referindo a um meio de transporte, no ônibus. Eu estou no ônibus. I am on the bus. Eu quero falar, eu estou no avião. I am on the airplane. Você vai falar on. Por quê? Porque você está ali
em um ambiente que você possa estar em cima, andar sobre ele. E por isso que nós usamos on, porque on traz aquela ideia do sobre, em cima. Por essa razão que nós fazemos aquela famosa frase, the book's on the table, né? O livro está sobre a mesa. Mas grave isso aqui, ó. Meio de transporte. On. Ponto. O que ele está dizendo então? No maior navio do mundo, né? In the world, ao pé da letra é no mundo. Só que você precisa entender que é como se fosse assim, ó. No maior navio do mundo. Aqui vai uma curiosidade. Não é comum você ver isso aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Of the world. Quando você quer falar do mundo, o melhor do mundo, não sei o que do mundo, melhor escola do mundo, melhor professor do mundo, melhor não sei o que do mundo. O que você quiser falar do mundo, você não fala of the world, ok? É muito mais comum você falar in the world e realmente traduzir para no mundo. Gente, isso aqui é um jeito, tá? De você dizer isso da maneira mais simples possível, mais comum possível. Eu tô dizendo que você vai ouvir algum momento of the world. Você vai ouvir, até mesmo porque a gente já analisou aqui a música do Queen, aquela música famosa We Are the Champions, e lá no final da música, quando o Freddie Mercury termina, né, nós somos os campeões, We Are the Champions, ele termina gritando of the world, do mundo, ou seja, ele não fala in the world, mas é muito mais comum você ver in the world em uso, tá? Que fica aqui a dica para você, quando você quiser dizer do mundo, né? Por exemplo, aqui é o melhor lugar do mundo, here is the best place in the world. É muito mais comum falar in do que of the world. Lembrando, né? Eu falei aqui do of. A pronúncia não é off, tá? Of the world. Não, é of. Enfim, nós já falamos sobre essa palavra, né, aqui. Mas eu quero que você entenda que essa frase toda dele significa agora estou aqui, agora aqui estou eu, on the grandest ship in the world. Vamos reouvir essa frase, né? Night I was sleeping under a bridge, and now here I am on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. Bom, aqui estou eu, no maior navio do mundo. Né, isso aqui foi uma bela de uma frase de efeito, né? Outra noite mesmo, eu tava dormindo debaixo da ponte, debaixo de uma ponte, né? E aí ele vem para essa frase, agora aqui estou eu. Now here I am on the grandest ship in the world. Agora aqui estou eu no maior navio do mundo. Here I am on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. E essa frase dele agora, ele tá dizendo o seguinte, ó. Tomando champanhe com vocês, pessoas legais. Bom, entenda uma coisa. Aqui vai uma curiosidade sobre having. Aquele having tá derivado do verbo have, certo? Você sabia que você pode usar have para comer ou beber alguma coisa no inglês? É isso aí, ele não é apenas o verbo ter, não, tá? E ele não tá falando aqui tendo champanhe. Não, não tem nada a ver com possuir. Agora é tipo bebendo mesmo, tá? Isso aqui é muito importante você entender sobre o inglês. Eles usam muito have para comida, para bebida. É muito comum você chegar num restaurante, numa lanchonete, e você perguntar, could I have? Eu poderia ter. E não é o ter, é porque eles usam have para comer e para beber. E tá tudo bem, é sobre isso, tá? Nessa frase aqui seria sinônimo de drinking champagne. Então, entenda uma coisa. Having champagne, tomando champanhe, bebendo champanhe. E aí ele fala, with you, com vocês, fine people. Seria pessoas legais, tá? Você não precisa traduzir isso aqui para outra coisa, tá? Fine people poderia ser com vocês, gente fina, né? Vamos traduzir dessa forma, né? Gente fina. Com vocês, né? Na versão em português, dublado, se eu não me engano, se alguém já tiver assistido aí em português, me corrija. Ele fala algo como com tanta gente boa. Alguma coisa do tipo, né? Tomando champanhe com tanta gente boa, né? E é o momento que as pessoas dão risada na mesa ainda, né? People. I'll take some more. E aí ele termina com essa frase aqui, ó. Preste muita atenção. I'll take some more of that. Gente, ele fala isso aqui muito sussurrando mesmo. Olha só.
people. I'll take some of that. I'll take. Vamos entender aqui, debulhando palavra por palavra. Quando ele fala I'll take, é uma abreviação de I will take. É tipo assim, eu vou pegar, eu vou querer, né? No português seria tipo assim, eu vou querer mais um pouquinho. Seria mais ou menos isso no português, né? Enfim, I'll take, eu vou pegar, eu vou querer, vamos adaptar aqui para eu vou querer. E aí ele fala isso aqui, ó, some more. Bom, some significa algum, alguns, algumas, alguma. Você vai adaptar aqui para um pouco. E aí quando ele fala more, some more, como é que você pode traduzir então some more? Você pode adaptar para um pouco mais. Então grava isso aí, ó. Some more, um pouco mais. E no final, of that, você pode simplesmente traduzir para disso. Eu vou querer um pouco mais disso. Bom, dizem que Leonardo DiCaprio faz isso em várias cenas de vários filmes dele, né? Segurando uma taça, né? Brindando, né? Tem várias cenas aí que ele faz isso em vários filmes, né? Dizem que é meio que um mantra dele, né? Segurar uma taça, sorrir. E ele não deixou de fazer isso lá no filme do Titanic, né? De 1997. Vamos iniciar essa cena aqui, gente, desde o começo, analisando essas frases novamente, tá? Eu gostaria que vocês comentassem se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo isso aqui que nós falamos. Lembrando, se você tiver alguma dúvida mais específica sobre alguma estrutura, você pode me seguir lá no Instagram, teacher.murilo, me mandar uma mensagem. Como vocês sabem, eu sempre respondo todo mundo, eu sempre tiro todas as dúvidas, estou sempre atendendo as sugestões. Eu gostaria que você mandasse a sua para mim lá no Instagram. Bom, vamos lá então, vamos reassistir aqui com legenda em inglês mais uma vez, só pra gente finalizar essa análise. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. É isso aí. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda aí no chat pra gente. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos finalizar essa aula fazendo aquilo que a gente faz sempre, né? Vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Como eu sempre falo, confira se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. É isso aí, people! Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar comigo aqui mais uma aula. Não saia daqui sem deixar o seu like. Se esse vídeo te ajudou, comente aqui embaixo. Eu quero muito ouvir o seu feedback sobre o que você achou dessa aula de hoje. Lembrando, todas as noites estamos aqui para fazer aulas ao vivo de inglês com filmes, séries, músicas, textos e muito mais. Então, muito obrigado pela sua atenção. E ó, não sai daí, hein? E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia. A partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois,
Não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!